Então, gente, vamos lá. Davi, legal, César, de Belém, que bacana. É só a Marciele que não tá conseguindo ouvir? Eu tô ouvindo direitinho. Marciele, alguém... Bom, deixa eu escrever aqui pra ela. E assim vamos, né? Essa tecnologia tem nos proporciona esse privilégio de estarmos em diferentes comunidades, né, da nossa união paroquial, mas também tem as suas limitações. Então, gente, falar sobre Davi. Eu vou dizer para vocês que eu faço encontros, eu conduzo estudos bíblicos desde que começou a pandemia, aqui na nossa comunidade. E eu acho que eu nunca tive tanto trabalho como hoje. Vou explicar, porque falar sobre Davi... Pode falar, mamãe. Ô, pastor, eu tô vendo errado? Ou não tem o livro de Davi na nossa Bíblia? Porque eu não Não, tô achando. Samuel, 1 Samuel. Ah, tá bom. Poderia muito bem se chamar Davi o livro. 1 Samuel. Já podem ir abrindo aí 1 Samuel. Tá bom. A gente... Eu digo que, para mim, o nível de complexidade hoje foi maior pela quantidade de temas que nós poderíamos abordar sobre esse personagem tão importante para nós. Então, eu me propus a fazer o seguinte, eu vou contextualizar o momento histórico em que Davi viveu e também um pouco sobre a sua ascensão ao trono de Israel. E aí, feito isso, nós vamos pegar um texto específico que a gente vai ler, uma parte dele, e a partir dele a gente vai conversar um pouco melhor então sobre esse personagem tão importante. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos abrir 1 Samuel. Samuel, vamos ver o capítulo 8. A gente só vai espiar, dar uma espiadinha, tá? Ali, naquele momento, o povo que hoje nós chamamos de povo de Israel eram 12 tribos espalhadas por um território que tinham uma conexão pelo fato de terem uma história, né, pregressa que os aproximava, a sua fé no Deus, no mesmo Deus, né? E essas tribos, então, estavam ali, cada uma delas vivendo a sua fé, vivendo a sua religiosidade e a sua organização social. Então, as tribos, elas estavam organizadas, eram a tribo com um grupo maior de clãs, que eram as famílias ampliadas, e as tribos, então, tinham a sua organização, não tinha autoridade, tinha os anciãos que tomavam as decisões políticas e de organização social. Em algum momento, as tribos vêm para o líder religioso, que era comum de todas as tribos, que era o Samuel, e manifestam o seu desejo de ter um rei, porque elas viam que as cidades-estados que estavam ali no seu entorno possuíam um rei e achavam que ter um rei teria os seus benefícios. Samuel consulta a Deus e Deus dá o seu veredito. Gente, vocês têm certeza mesmo que é isso que vocês querem? Um rei. Vocês sabem o que significa ter um rei? Ter um rei não é só dizer temos um líder. Ter um rei significa manter esse rei, manter um exército, manter os seus luxos. Vocês sabem mesmo? É isso mesmo que vocês querem? Estou resumindo, tá? E as tribos disseram, sim, é isso que nós queremos. Então, Deus escolhe Saul para ser o primeiro rei do povo de Israel. Saul, porém, não foi o rei de todas as 12 tribos. Ele foi aceito como rei somente pelas tribos do norte. Somente as tribos do norte reconheceram Saul como seu rei. Bem-vindas, as queridas de Salvador.
Patrícia Vitória da Conquista, né? Acertei? Bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Então, eu estou contextualizando a ascensão de Davi, queridos. Então, as 10 tribos do norte acolhem Saul como o seu rei. As tribos do sul continuaram vivendo a sua vida como tribos, com a sua organização social, organizando seus conflitos ali na região, sempre tendo lideranças que eram chamadas para liderar em momentos de situação de conflito. Isso a gente vê nos livros, por exemplo, de Juízes, muito, muito forte, nos 2 livros de Juízes. Uma vez que nós temos Saul reinando, Saul estava lá fazendo seu trabalho, só que em algum momento Deus começa a ficar descontente de Saul. E a gente pode imaginar que tem lá os seus motivos. Saul estava lá fazendo o seu trabalho, mas não sabia muito bem como fazer também, né? Ele pisa na bola algumas vezes. E como nosso estudo hoje não é sobre Saul, eu vou me ater a essa informação. Acho que vale a pena voltar lá, olhar de novo, porque é interessantíssimo. E eu quero ler com vocês o capítulo 15. Estava no 8, né? Vamos lá para o 15. No último versículo do capítulo, que é o 35. O Senhor se arrependeu de ter constituído Saul rei sobre Israel. Né? Então, depois de tanto pisar na bola várias vezes, o texto diz que Deus se arrependeu de ter chamado e constituído Saul para ser seu rei. E a partir do 16 entra nosso Davizinho na jogada, que é quando Deus então decide que ele chamaria outro para ser o rei do povo, né? E a partir do capítulo 16, então, nós temos a presença de Davi. Alguém lê pra gente o versículo 7 do capítulo 6, por favor? O versículo 7. Samuel está ali tirando as sortes para tentar descobrir qual dos filhos de Jessé vai ser escolhido rei. E por uma questão de hierarquia natural das coisas, ele foi primeiro no mais velho, né? Porque ele era mais forte, ele era mais velho, ele seria o herdeiro, né, do pai. Então, pela ordem natural das coisas, seria ele. O que Deus diz a Samuel sobre isso? Versículo 7. Quem lê pra gente? Mas o Senhor disse: não se impressionem com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Até aqui? Até aqui. Aqui Deus já deu um spoiler aí, né? Porque não seria o mais forte, nem o mais importante que Deus iria escolher para essa tarefa, porque Deus estava procurando algo bem específico, algo sobre o coração dessa pessoa. Ainda assim, o autor de 1 Samuel nos apresenta algumas características de Davi. Alguém lê pra gente os versículos 12 e 18? O Davi, que era, né, acho que esse é conhecido, mas só para não deixar nada não dito, Davi, que é o mais novo dos filhos de Jessé, o mais jovem, estava lá, nem estava sabendo da comoção toda, estava lá pastoreando ovelhas, né? Ele nem foi chamado porque ninguém achou que ele ia ser escolhido mesmo, né? Então, o mais novo, menino ainda, estava lá. Alguém lê? 12 e 18, por favor?
Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, Ângelo. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, faz bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Nos 2 versículos, o Samuel diz que ele é bonito, né? Tem boa aparência, Davi é bonito, Davi é valente, Davi tem um bom coração. Então, Deus se agrada de Davi. E a partir desse capítulo, gente querida, até o final de 2 Samuel, o texto nos conta sobre Davi. E aí eu queria ouvir de vocês o que mais que vocês sabem sobre Davi. Pode ser palavra, pode ser alguma história que vocês já ouviram sobre o nosso... Um guerreiro valente. Guerreiro valente. Alguma história específica, Ana? Golias. Clássica, né? Davi contra Golias, assim, tá presente no imaginário popular, inclusive essa imagem de alguém muito grande, muito poderoso, aparentemente imbatível, é vencido por um menininho pequeno, fraco, só com uma... Esqueci como é que se fala aqui no Nordeste, gente. Estilingue? Badaleira. Como? Badaleira, uma badaleira. Que bota balinha e tudo. É assim nas outras cidades também? Que só aqui em São Luís, que é badaleira. Aqui é baleadeira. Eu desconheço essa palavra. Aqui em Fortaleza ninguém fala, não. Nem no Rio Grande do Norte. Como é que fala aí, José? Aqui é estilingue. Estilingue, baladeira sim, estilingue. Mas você estava falando baladeira? Baladeira. Fala. Eu pensei, mas saiu badaleira, não foi? Foi, exatamente, isso aí. Gente, sabe como é que é no Rio Grande do Sul? Aí também é baladeira. No Rio Grande do Sul a gente chama de budoque. Budoque. Também bem diferente. Com isso mesmo, né? Foi lá e jogou na cabeça de Golias e Golias caiu, né? A gente sabe que Golias não era um gigante, é a perspectiva de quem tá contando a história. Provavelmente um homem muito alto, muito forte, especialmente em comparação com aquele menininho, né? Que mais que vocês sabem de Davi? Nem sei o que é taboca. Não, taboca aí. O clássico é um homem segundo o coração de Deus, que eu acho que tá aí toda a questão, assim, o âmago do assunto vai ser, eu acredito que vai estar em torno disso, e eu me pergunto, assim, como é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né, porque ele aprontou um bocado, né, assim, ele fez tantas coisas e pela graça, né, vamos entender, né, embora o conceito de graça na época de Davi ainda não existisse, pelo menos como a gente conhece hoje, mas a verdade é que, apesar de todos os tropeços, Davi e nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus. Eu adoro quando alguém vê, meu povo aqui de São Luís já sabe que eu digo isso com frequência, assim, né? O José resumiu o estudo de hoje, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Perfeito, José. Lá no final do estudo eu vou voltar bem para isso aí, tá? Bem legal. O que mais que vocês sabem sobre Davi? Então, na verdade, tem uma amiga minha que ela já estudou um pouco de teologia, né? A gente discute bastante.
E aí ela me falou bem isso, né? Muitas histórias que eu não sabia sobre Davi, porque eu realmente só sabia o clássico. E realmente, assim, são bem assustadoras as histórias, né? E aí o que ela colocou é que, assim, possivelmente o que ela colocou, que na verdade Davi ele fez um tanto de coisas muito erradas, mas ele se arrependeu profundamente dessas coisas erradas que ele fez. Então, assim, porque realmente fica complicado, sei lá, a gente pensar, né, numa pessoa que tropeça tanto e que tem uma, vamos dizer assim, uma posição importante perante Deus, né? E aí essa minha amiga, pelo menos, ela colocou isso, né? Que é pela questão do se arrepender profundamente e se arrepender, assim, sinceramente, enfim. Não sei, aí eu tô aqui esperando o que vai nos aguardar. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Então, são muitas histórias de heroísmo, de batalha, de selvageria, de encontros amorosos, de fugas. É uma novela. Gente, eu vou dizer para vocês que eu passei os últimos dias relendo 1º e 2 Samuel e me diverti horrores, assim. Eu recomendo muitíssimo. Quem não leu, quem leu já faz tempo, porque o texto sempre de novo fala conosco. E quando vocês fazendo isso, anotem, vão aparecer algumas coisas esquisitas. Algumas a gente vai abordar hoje à noite, né? Mas como eu disse, é pouco tempo para tanto, né? Anotem e podem me perguntar depois também, tá bom? Então, a história de Davi, ela é longa, ela é tumultuada, tem muitos encontros, alguns a gente vai ver agora. Davi casou-se várias vezes. E um primeiro texto que eu disse para vocês que pode nos parecer hoje esquisito, que eu gostaria de olhar com vocês, tem a ver com a primeira esposa de Davi, que é Mical. Mical foi filha de Saul, e foi a primeira esposa de Davi. E vamos ver, 1 Samuel 19, os versículos 11 a 17. Primeira Samuel 19, os versículos 11 a 17. Alguém quer ler? Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Desculpe, continua? Não, até aí. Perfeito, obrigada. Dá vontade de continuar para saber o que aconteceu, para onde é que Davi foi, como é que ficou. Então, leiam depois o restante do texto. Alguma coisa chamou a atenção de vocês nesse trecho?
Eu fiquei curiosa com essa história do ídolo do lar. O que é esse ídolo do lar aí que parece, sei lá, tipo, eu pensei como se fosse tipo um santo católico, alguma coisa assim. Olha, eu estou lendo aqui uma Bíblia de estudo da fé reformada. Então, talvez a questão da tradução, né? Talvez algum termo esteja diferente nessa versão que eu tenho, que é uma Bíblia de estudo. Eu tô com a clássica aqui e tá ídolo do lar também. Então, eu acho que é isso mesmo. Alguém sabe? Quer responder? É isso mesmo, é ídolo do lar. No hebraico é terafim. É ídolo. Alguém quer responder? Senão eu emendo, gente. Vocês me interrompam, tá? Por favor. Na minha versão está ídolo do clã. Qual é a tua versão, César? É uma NVI, nova versão internacional. Olha que interessante. Bem interessante. É bem legal o César ler a versão dele, porque é bem isso. Esse é um resquício que permaneceu, né, com todo o trabalho que a Bíblia foi sofrendo de leitura, de ajuste e tal. Alguns textos escaparam. Depois, com o passar do tempo, a religiosidade monoteísta ela foi ficando cada vez mais refinada, né? Mais afinadinha, assim. Mas no início, vocês lembram que eu comecei falando que na época de Saul, os povos vinham de uma religião, de uma vida tribal, né? Falei dos clãs. Então, cada clã tinha a sua vivência e tinha a sua religiosidade acontecia ali no clã. Então, sim, havia ídolos. E a imagem que Patrícia... o link que Patrícia fez com a religiosidade católica é muito acertado, porque havia imagens nas casas nas quais as famílias realizavam seus cultos, os seus eventos religiosos. Então, não havia ainda centralidade, a espiritualidade ainda não estava centralizada em um lugar. As famílias viviam a sua espiritualidade ali, no clã, né? Então, as famílias tinham seus ídolos, as suas estatuetas, e aos poucos, conforme a religião foi sendo centralizada, e a gente vai ver que isso começa em Davi, à medida que ela vai sendo centralizada, ela vai em Jerusalém, ela vai ficando cada vez mais limpa de todos esses elementos que estavam tradicionalmente presentes na vida das pessoas. Então aqui, Mical e Davi tinham na sua casa ídolos, e parece que era grande, né, para passar-se pela figura de Davi na cama. Então é algo que ficou ali, que nos dá abre uma janelinha do tempo para que a gente possa dar uma espiadinha em como é que era a vida das pessoas nos tempos antes dessa fé centralizada em Jerusalém, que era essa fé vivida na família, né? Ali no clã. E sim, tinha seus ídolos ali no clã, eram ofertados sacrifícios, e normalmente quem conduzia... Boa noite, Raimundo. Se quiser escrever no chat de onde você é, sinta-se bem-vindo. Ali, então, no clã se vivia a fé, e quem conduziam eram as pessoas mais idosas da família, que era quem conduzia os rituais, né? Lembram de Abraão indo sacrificar lá no alto, né? Era ele, então, como líder, a pessoa mais velha da casa, quem conduzia essa religiosidade. Eu acho isso muito bacana, assim, a gente poder abrir essa janelinha e dar uma olhada lá como é que era antes, né? E de que forma foi se formando essa fé que para nós chegou bem prontinha, né? Bem amarradinha, mas que ainda assim também nos dá possibilidade de
de também hoje fazer novos olhares, que alguns a gente vai exercitar hoje à noite, né? Quando olhamos para o nosso personagem. Eu não sei se eu estou certo, desculpe, Franciele. Eu não sei se eu estou certo. Eu acho que isso nunca desapareceu por completo, nem na história de Israel, nem antes de Davi, nem depois de Davi, eu acho. Eu tenho a impressão que essa coisa dos ídolos, ela continuava meio ali em paralelo com existia, claro, toda essa questão de Davi, da unificação, da fé, mas eu acho que as pessoas, elas acendiam uma vela para um lado e acendiam outra vela para o outro lado. É essa a minha impressão, eu não sei. E a gente vê em outros textos em que isso é muito criticado, inclusive, né? O olhar de quem vem depois, né? Ali depois do exílio, da volta do exílio. Nós temos estudos sobre muitos desses temas lá no YouTube da comunidade de São Luís, tá? Tem estudos antigos sobre o Antigo Testamento, em que a gente volta sobre a formação do povo, especialmente sobre esse período da Babilônia, a volta da Babilônia. Se vocês tiverem curiosidade, podem ir lá no YouTube da Luterana São Luís, nós temos estudos sobre todos esses temas, muitos assessorados, inclusive pelo pastor Nelson, né, que é nosso professor. Então, a partir do exílio, olha-se para essas questões de ídolos com um olhar mais severo e mais crítico, que aqui não está presente, né? Aqui não está, é só um fato. Então, o fato que está sendo narrado com uma naturalidade que depois, ou que em outros textos não está presente, né? Se a gente vê lá na travessia no Êxodo, né? Na travessia no deserto, ali já tem um olhar diferente para essa questão dos ídolos, né? Só para dar um exemplo bem conhecido, né? Aqui é um relato do fato, por isso é uma janelinha talvez mais clara, assim, sobre uma religiosidade que estava bem presente. E sim, José, eu acho que sim. Até hoje, se a gente pensa na vida da gente, o quanto os símbolos são importantes para a gente, não como elementos de adoração, mas como memória, afetividade, espiritualidade. Alguns símbolos, eles trazem esse elemento de afeto. Mas, de novo, gente, desculpa, eu fui aqui longe. Isso pode ser assunto de um outro estudo. Fechando essa janelinha aqui para gente, o texto de 1 Samuel, ele também é responsável por uma história de amor. Você sabe que história de amor é essa? Alguém sabe? Com relação a Mical, diz que Mical amava Davi, mas não fala-se de um amor recíproco. Tem uma outra história que fala de um amor recíproco, que é de Davi e Jonatã, né, o filho mais velho de Saul, que seria o herdeiro do trono. Eu até vou deixar aqui para vocês, hoje à noite, talvez uma pulguinha, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse relacionamento, sobre as leituras possíveis desse texto, eu vou deixar aqui. Talvez, se vocês quiserem saber mais, a gente pode voltar também num outro momento, estudar só sobre essa relação dos dois, que eu acho que eu adoraria fazer essa caminhada com vocês. O que a gente sabe sobre a relação dos dois é que os dois se amaram muito, né? Desde a primeira vista, quando Jonatã olhou Davi, Jonatã sentiu na alma, o texto diz que ele sentiu na sua alma um amor profundo por Davi. E a parceria e o companheirismo e o amor dos dois se estendeu até a morte de Jonatã. Então, quando a gente ainda não vai, mas se vocês quiserem anotar aí para olhar depois, quando Jonatã e Saul morrem, Davi escreve inclusive um salmo sobre isso, que a gente encontra lá em 2 Samuel,
Deixa eu só olhar aqui. No capítulo 2. Não, desculpa, no capítulo 1, 2 Samuel, capítulo 1, versículos 17 a 27. Em que Davi fala sobre o seu lamento diante da morte deste que foi tão querido para ele, né? E algumas interpretações bem interessantes sobre essa relação deles dois, né? Davi, enquanto já ungido por Deus para ser o rei de Israel, por quem Saul tinha um ciúme terrível, perseguia, né? E Jonathan, então, como herdeiro do trono de Saul, mantinha essa relação próxima com Davi, tentava intermediar a relação com o pai, né? E sempre, de novo, os dois se encontravam, eram encontros de muito amor, de muito afeto, de muita alegria e também de tristeza nos momentos de despedida. E essa relação dos dois vai permeando o capítulo, o 1 Samuel todo, assim, sempre de novo volta e Jonathan é apresentado, né, nos seus encontros. Como eu disse, se vocês quiserem que a gente converse mais sobre isso, talvez no ano que vem, eu adoraria fazer essa conversa com vocês. Só me dizerem depois, tá bom? Outra coisa interessante que a gente não fala muito sobre Davi é que a gente leu o fato de Mical ali, né? Abriu essa janelinha, Mical ajuda ele a pular pela janela e Davi foge, porque ele sabia que ele ia ser morto. E aí começa um novo momento na vida de Davi, que ele já não estava mais trabalhando, não estava mais próximo, já não morava mais no palácio, e ele se torna fugitivo. E junto, paralelo a isso, ele também se torna mercenário. Ele reúne um grupo de homens que, assim como ele, estavam excluídos da sociedade de alguma forma, e esses homens começam a trabalhar para Davi, com Davi como mercenário, protegendo um pouco as lavouras, né? Vamos lá para Samuel 25, que eu acho que a gente não, de novo, né, gente, desculpa, a gente não vai conseguir ler, mas só pra gente dar uma espiadinha. Samuel 25 nos conta a história de como Davi conheceu a Abigail, outra esposa. Mical, gente, assim, né, só pra encerrar Mical, depois que Davi foge, Saul fica bravo, diz, ok, ela não vai mais ser sua esposa, Saul deu Mical em casamento para outro homem, né? Porque a gente sabe que mulheres eram entendidas como propriedade de seus pais ou esposos, né? E aqui, Davi, então, vai cobrar de Nabal uma dívida por ele ter cuidado das suas ovelhas quando estavam no outro lugar. Então, ele e os seus companheiros aí mercenários. Então, Davi viveu como mercenário, ele trabalhava protegendo e era pago para isso. Isso tudo depois de ter sido ungido, depois de ter matado Golias, depois de ter tocado harpa para Saul na casa de Saul, né? Depois de ter casado com Mical e tudo mais. E aí ele trabalhou ali por um tempo como mercenário até a morte de Saul. E aí em 1 Samuel 25 a gente lê sobre esse encontro de Davi com Abigail, que passou então a ser a sua esposa depois que o marido dela morreu. Resumão, assim, sobre 1 Samuel e um contexto um pouco de como foi tudo isso, gente, enquanto os filisteus estavam ali, invadindo, tinha guerra, e aqui, ali, guerra, tudo isso com muita guerra. E agora eu quero só avisar, como eu não tô vendo vocês, assim, eu vou fazer um alerta de gatilho aqui, tá? Porque o texto que eu quero ler com vocês é um texto difícil. Patrícia já mencionou ele, José indiretamente, José também. Então a gente vai ler um texto e vai falar um pouco sobre violência sexual, tá? E assassinato. Então, fica em alerta de gatilho, se alguém não se sentir bem em ouvir ou falar sobre isso, pode ficar à vontade, sair da sala, ou se quem estiver nos assistindo posteriormente também for sensível a esse tema,
pode também, talvez, quem sabe, fazer uma pausa aqui. Eu me antecipei um pouquinho, porque é um tema... Eu disse, né, José falou antes, e Patrícia também, falar sobre Davi é complexo, porque nos fala desses momentos, assim, ao mesmo tempo que ele era um homem de acordo com o coração de Deus, que ele era valente, foi escolhido, né, justamente pelo seu coração, né, porque Deus viu no seu coração o fato de ele ser alguém de acordo com a vontade de Deus. Ele também teve alguns momentos em que ele corrompeu-se, né, e teve atitudes que não eram legais, mas antes disso ele foi tornado rei. Vamos lá para 2 Samuel, antes da gente ler o outro texto. Eu disse para vocês que Saul foi rei somente das tribos do norte, né? Com Davi foi diferente. Vamos para 2 Samuel capítulo 5, e eu vou pedir para alguém ler os versículos 1 a 5, por favor. Segunda Samuel, capítulo 5, os versículos 1 a 5. Eu vou pedir para alguém ler. Eu posso ler. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei Davi em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram a Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então, não foi pacífico assim, ó. Saul morreu, Deus já tinha escolhido Davi, pronto. Davi é o rei de todo mundo. Não, teve confusão. Teve filho de Saul que, né, foi escolhido como rei das tribos do norte, né? Que aqui, quando a gente fala em Israel, a gente está falando das tribos do norte, tá? E deu uma confusão ali, deu luta, deu todas as tretas possíveis, né? Ali daquele momento histórico, até que então Davi e o seu grupo venceu o filho de Saul e os seus companheiros, né? E acabou então sendo acolhido também pelas tribos do norte, né? Israel, como sendo o rei também de suas tribos. Por isso que tem essa diferença sobre o seu reinado sobre Judá, que são as tribos do sul, e as tribos do norte, chamadas aqui de Israel. Então, ele é efetivamente o primeiro rei das 12 tribos. Então, ele foi efetivamente o primeiro a fazer com que as 12 tribos se tornassem um povo, vamos dizer assim. Foi sob o reinado de Davi. Outra característica interessante, então, de Davi, ele foi o responsável por expandir os territórios, né? Além de reunir as tribos, também sob seu reinado o território cresceu e ele se tornou um rei poderoso, né? Esse grupo de tribos agora reunidos em um reinado se tornou um povo conhecido na região. Ele fez alianças. E Davi foi responsável também por trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E aí esse texto eu acho engraçadíssimo, porque ele ali em 2 Samuel 6, primeiro alguém diz, vamos trazer a Arca da Aliança para cá. Ele diz, tá bom, só que eu tenho medo.
Como é que eu vou trazer a Arca da Aliança? Quer dizer, a Arca da Aliança é a presença de Deus. Para minha casa? Não! Que medo! Ter Deus na minha casa? Não! Deixa eu testar isso aqui e ir na casa de outra pessoa. Aí ele manda a Arca da Aliança para casa de outra pessoa. E aí ele fica sabendo, olha, naquela casa Deus derramou muitas bênçãos. Ele, é? Então eu quero. Vamos trazer ela para cá. Aí o 2 Samuel 6 narra o cortejo da Arca da Aliança sendo levada da casa dessa família até próximo de Davi, com sacrifícios no caminho, com Davi se despindo. Tem uma confusão interessante. Assim, eu acho um texto até um pouco engraçado para relatar de como a Arca da Aliança passa a fazer parte dessa vida agora. Agora ela está em Jerusalém. Por que isso é importante? Não só porque é um texto engraçado e interessante de ler. Porque a partir desse momento, a presença de Deus está em Jerusalém. E a gente sabe o quanto isso é importante até hoje, né? Então, Davi começa um processo de centralização da fé ali em Jerusalém. Ele, no capítulo 7, ele começa a conversar com Natã sobre a possibilidade. Como assim? Eu tô numa casa, a arca tá numa tenda, isso não tá certo. Consulta a Deus e Deus diz, não, realmente, tá na hora de fazer algo mais fixo, né? Não tem mais motivo pra gente ficar andando por aí, não somos mais, agora somos um povo fixo, não somos mais um povo nômade, então não tem mais por que a arca ficar numa tenda. Mas por mais que Davi tenha a intenção de construir um templo para colocar a Arca da Aliança dentro, quem vai concretizar esse intento é só o seu filho, depois Salomão. Então o templo é construído pelas mãos de Salomão. Vamos agora para o texto difícil, gente. 2 Samuel 11. A gente não vai ler ele todo, a gente vai ler só uns trechos, vai conversar e depois a gente segue para a resolução. Eu vou pedir para alguém ler os versículos 2 a 4 do capítulo 11, por favor. Capítulo 11, os versículos 2 a 4. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Obrigada. Então, terminou, né? Ok. Por enquanto, sim. A gente, como isso a gente não tem condições de ler todo ele, depois a gente vai ler um outro trecho. Então, Batseba estava lá, na casa dela, né? Ela e o seu marido estava na guerra. E ela estava no quintal. Por que ela estava se banhando no quintal? Ela provavelmente estava fazendo um ritual de purificação, que era muito comum de ser feito quando terminava o ciclo menstrual da mulher. Tem um período e ela precisa fazer um ritual de purificação que tem que ser num lugar específico, né? Davi a vê e decide, eu a quero. E a gente sabe que existe um nome para o que Davi fez, né? O nome do que Davi fez é estupro, né? Então, essa que passou a ser, que tornou-se depois a mãe de Salomão, né, o rei conhecido por sabedoria, entra num relacionamento com Davi através de um ato que hoje é criminoso, né? E que não agradou a Deus. Davi, ele não se arrepende disso.
O problema, o calo aperta para Davi quando ela manda dizer, tô grávida. E agora, José? E agora, Davi? Como é que faz? O marido dela não tá em casa. E aí, talvez ele fica um pouquinho preocupado, porque como é que vai ser isso agora? Essa mulher tá grávida. O marido, todo mundo vai saber do meu adultério. Ele não estava preocupado com o fato de ele ter violentado a mulher. Ele estava preocupado que todo mundo ia saber que ele cometeu um adultério com um dos seus generais, com a mulher de um dos seus generais, né? Ele teria agido injustamente com o homem, não com a mulher. E para encobrir vocês conhecem essa história, né? Para encobrir esse ato, ele chama Urias, esposo de Batseba, de volta e tenta organizar, cria várias artimanhas para que Urias voltasse para casa. Só que Urias é um homem tão correto, tão sério, que ele diz, não posso. A Arca da Aliança tá lá, ela ia na frente, na tenda, tá? Tá numa tenda. Os homens estão lá guerreando. Como é que eu vou agora, assim, no meio da guerra, ir para casa dormir com a minha mulher? Não posso. Não tá certo. Isso não tá certo. Isso não deve ser assim. Então, o plano de Davi chega a embebedar ele para ver se ele esquece da sua moral e vai para casa. Ele não vai. Nem assim ele vai. Então, Davi tá com um problema nas mãos, que não se resolveu do jeito que ele queria, que seria fazer com que Urias dormisse com a sua esposa e imaginasse que o bebê fosse dele, né? Davi envia Urias para que ele vá na frente de batalha. E assim, Urias é morto em batalha, né? E aí Davi se casa com Batseba. Resumindo a história. Deus não se agrada nem um pouco disso. E usa Natã, profeta, e já na atuação também de sacerdote, morando no templo, para falar com Davi. Vamos ler o que Deus fala através de Natã? Capítulo 12, os versículos 1 a 7. Quem lê pra gente? Capítulo 12, versículos 1 a 7. Posso ler? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, e dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar uma das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. É até qual versículo mesmo? Até a primeira parte do 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Até aí. Assim. Até aí. Tu és o homem. Tu és este homem. Esse homem que. Uhum. E aí, como é que vocês acham que o Davi ficou? Aí ele se apercebeu do que ele tinha feito, né? E se arrependeu. Quando ele mesmo é responsável pelo seu próprio julgamento, ele
se dá conta do que ele fez e da gravidade do que ele fez, né? E o texto segue com Natan trazendo palavras de juízo duríssimas sobre Davi. Duríssimas. Esse bebê nasce e logo depois ele adoece e morre. Né? E posteriormente, então, do relacionamento de Davi com Batseba, nasce Salomão, que vai ser o herdeiro do trono e que a gente sabe que ele vai ampliar ainda mais o reinado, vai ser um rei ainda mais poderoso do que o seu pai foi, né? A gente sabe que Salomão, então, constrói o templo que vai abrigar a Arca da Aliança, mas também essa é uma outra história, né? Com outro personagem. E aí nós temos Davi, um grande rei, um homem de acordo com o coração de Deus, um homem que muitas vezes, inúmeras vezes, mostrou misericórdia para com Saul diante de situações de injustiça, um homem que foi temente a Deus durante quase toda a sua vida, de repente cai numa dessas, ele apronta uma dessas. Se a gente segue o livro, no capítulo seguinte, a gente vai ver que ele foi cúmplice de um estupro na sua casa, na sua família. Então, não quer dizer que daí agora ele aconteceu isso e ele nunca mais errou. Não, continuou errando, né? Continuou vendo coisas acontecerem. O que é que... Eu disse que no final eu ia voltar ao que José disse, né? O que é que isso diz para nós, gente? Vamos pensar assim. Davi, da família de Davi, nasceu o Messias. Tamanho poder no imaginário de fé de todo um povo teve esse homem. O que isso diz sobre nós? Sobre a nossa vida. José muito, muito bem disse, né? Que Davi, ele estava sob a graça de Deus. Ainda não sabia desse nome, né? José ainda fez essa consideração. Ainda não tinha esse nome, mas ele já estava sob a graça de Deus. Ele já era amado por Deus do jeito que ele é. No texto, lemos lá no início que Deus conhecia o coração de Davi. Né? Se Deus conhecia o coração de Davi, sabia que no coração de Davi não havia só boas intenções, não havia só temor a Deus, mas havia também pecado, assim como no nosso. E a gente sabe também que quanto maior é o local, vamos dizer assim, o local de autoridade que uma pessoa ocupa, maior é a sua tentação de corrupção. Se Davi não fosse quem fosse, ele não teria o poder de fazer o que ele fez. Nesse caso específico de Batseba. Se ele não tivesse a autoridade que ele tinha, ele não poderia dizer só vem que eu te quero. Coloca ele lá na frente para que ele morra. Né? Então, como é que diz aquele... Qual é o filme, qual é o super-herói que diz... da Marvel, que diz quantos maiores seus poderes, maior sua responsabilidade, qual é? Você lembra? Cultura nerd aqui. É o Spider-Man, né? Homem-Aranha. Olha. É mais ou menos isso, não é, César? Com grandes... Grandes poderes requerem ou vão gerar grandes responsabilidades, né? Uma frase assim. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Perfeito, obrigada. Como é que eu cheguei a isso? Lembrei. Porque quanto maior a autoridade que a gente tem, né? Pessoas no nosso cuidado ou que nos olham, que buscam inspiração em nós, tanto maior é a responsabilidade nossa de viver uma vida que seja adequada com a posição que nós ocupamos. Vocês podem dizer assim, é isso aí, você é pastora, viva, por favor, adequadamente, porque a gente tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando.
né? Pastora Célia lá em Salvador tem que, né, agir de acordo. Pastor Lohan, inclusive, Pastor Lohan tá num outro evento hoje à noite, tá, gente? É do Conic Agreste. Ele pediu que eu entregasse um abraço a vocês e semana que vem ele estará conosco, conduzindo o estudo. Pastor Lohan, ainda mais ele, né? Tem 4, 5 comunidades, precisa dar exemplo, tá todo mundo olhando. Mas e vocês? Quando as pessoas olham para vocês, o que é que elas veem? Né? Quando as pessoas olham para vocês, elas enxergam uma pessoa cristã? Uma pessoa que tenta viver de forma digna, de forma honrada, de acordo com a graça de Deus? Consegue? A maioria das vezes não, viu? Com sinceridade. Que bom, José, porque se você dissesse que sim, eu ia ficar preocupada, viu? Pela minha própria salvação. Se a gente for pensar com sinceridade, a gente vai perceber que a gente pisa na bola pra caramba também. Ainda assim, a gente deve tentar. Ainda assim, a gente deve sempre voltar para essa graça de Deus que nos trouxe até aqui, para essa graça de Deus que nos sustenta, para essa graça de Deus que nos carrega e que nos diz sim, eu conheço esse teu coração bem aí. Eu sei o que te tenta, eu sei qual é a tua questão aí. Te amo mesmo assim, então, tá sabendo do meu amor? Tenta viver direito. Tenta viver uma vida digna. Tenta viver uma vida que espelhe, que represente meu amor em você. Não é só porque a graça já nos alcançou que a gente vai viver de qualquer jeito, só porque a gente pode. Deus espera que nós vivamos o seu amor, a sua graça em tudo aquilo que nós façamos. E que nós espelhemos também esse amor, essa graça naquilo que nós fazemos. Justamente porque José disse isso, né? Justamente porque nós conhecemos Deus de uma forma ainda mais entregue, talvez do que Davi, que a gente conheceu esse face de Deus que Deus escolheu revelar em Jesus a ponto de mostrar seu amor de tamanha forma que morreu, aceitou ser morto por nós, né? E ressuscitou. Justamente por isso, também por isso, o nosso compromisso é ainda maior, né, gente querida? De viver essa graça, esse amor de Deus naquilo que nós fazemos. Isso faz sentido para vocês? Ou vocês ainda estão um pouco assustados com o que ouviram sobre o nosso querido Davi? Não, faz sentido, sim. Embora intimamente a gente tenha a tendência de estar se cobrando e a gente deveria pensar que nós somos parecidos com Davi. Se Deus, com a graça dele, né, tinha essa compaixão de Davi, ele também tem de nós. E ele nos aceita como nós somos, né? E isso é um alívio, é um alento. Essa graça, ela nos faz ter força para continuar. Sinceramente, eu me vejo assim. E sejam melhores, né? E sejam melhores. Tá Natan dizendo aqui, ó pequeno, ó pequena, que é isso? Né? O que você tá fazendo? A gente não trata seres humanos como objetos para que nos satisfaçam, né? A gente não trata seres humanos assim. Nós somos iguais diante de Deus, homens e mulheres, né? Somos iguais diante de Deus, dignas e dignos do seu amor, dignos e dignos de respeito e de uma vida em abundância, né? Alguém não conhecia esse texto e ficou muito assustado?
Não, foi a primeira vez que eu vi essa abordagem do estupro. E eu nunca tinha visto. Achei super interessante. E que é um tema muito atual, né? Então, atual e antigo, mas que hoje a gente ouve falar praticamente todos os dias. Parece que era uma coisa que não existia antes, a gente só não ouvia falar, né, direito. Mas essa abordagem né? não dava nome, a gente evitava falar, a gente escondia, não vinha à luz. Então, e olha que isso acontece em qualquer comunidade, ou pode acontecer. Então, a gente tem visto nos últimos dias, acho que toda semana a gente tem visto coisa criminosa, coisa horrorosa acontecendo nas nossas comunidades. Aí eu estou falando como em geral, né? Não estou especificando nenhuma denominação, nenhum grupo. Mas, assim, a gente está na imprensa todo dia. E antigamente a gente não sabia. Aí a gente pensava que não existia. E poucas, como eu disse, foi a primeira vez que eu vi essa abordagem ser tratada como um estupro. E eu achei muito, muito, muito sábia, muito, muito, realmente uma coisa, foi Deus que revelou. Eu acho que é bom para chamar a nossa atenção, sabe? De Davi e das outras Marias aqui que acontecem. Fantástico, fantástico. Não foi só esse que não é nominado assim também. Como eu disse na sequência, a filha, a neta de... A filha de Davi, ela é estuprada pelo irmão, né? Dentro da casa dele. E Davi fica sabendo e não faz nada, né? Então é realmente um tema, a gente precisa dar nome às coisas como elas são, né? E por muito tempo não se quis mexer nesse personagem, justamente, gente, Jesus descende dele, aí como assim vamos falar sobre isso? Tipo, da cepa ali de Jessé, quer dizer, de Davi nasceu Jesus, né? Então, como é que a gente vai falar sobre isso? E sim, a gente precisa falar sobre essas coisas, porque quando a gente não fala sobre essas coisas, como o José bem disse, a gente acaba sendo conivente com o que acontece, né? E não está distante de nós. Não está distante de nós. E as mulheres aqui da roda entendem isso melhor do que ninguém, né? A gente convive com isso todos os dias. Com essas violências que, infelizmente, não são familiares, né? A gente lê um texto desse e a gente pensa, opa, o que aconteceu aí? Não há consentimento, né? E vamos pensar na relação de Deus conosco. Na relação de Deus conosco sempre há consentimento, né? Então, que a gente possa também ter provocados por José, que a gente possa ter esse olhar também quando a gente for fazer as nossas leituras nos textos, né? A gente possa conseguir com coragem dar nomes às coisas como elas são. Alguém mais gostaria de falar?